Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nesta noite? Eu creio que o Senhor ele tem marcado esses dias para nos reposicionar naquilo que está no coração dele. Eu tenho visto, Pascoal, Deus levantando homens com sede demais de Deus. Homens que têm rompido com toda a correria diária, com tudo aquilo que o mundo tem imposto e tem buscado ao Senhor incessantemente. Homens que têm saído dos seus lares para estender a mão ao próximo, como hoje foi aqui apresentado. E eu louvo a Deus por tudo isso. E eu louvo a Deus que a igreja realmente ela está tomando uma forma de noiva. Eu creio que a igreja está se preparando realmente para um encontro com o seu amado. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 João. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Venha nos abençoar. A Tua presença é doce e amável. Eu posso Te tocar e sentir o Teu coração. Quantos já encontraram? 1 João, no capítulo de número 2, no versículo de número 18 e 20 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, e já a última hora é, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse, não são todos como nós. Versículo 20: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. No versículo 27, diz assim: E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aleluia, podeis se assentar em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos falar um pouco nesta noite acerca de unção. A necessidade de um homem e de uma mulher, de um cristão, ter a unção de Deus sobre a sua vida. O apóstolo João aqui, ele envia essas cartas a algumas igrejas, preocupado com a situação que as igrejas estavam passando, com o grau de perseguição nas doutrinas cristãs que aquelas igrejas estavam vivendo. João ele começa a alertar essas igrejas: olha, nem todos aqueles que saíram de nós realmente são nossos. Ou seja, eles iniciaram uma caminhada conosco, eles assistiram aos cultos, eles estiveram nas orações, nos encontros, mas não deixaram que o Espírito Santo gravasse dentro do seu coração a verdade do Evangelho. João se preocupava com essas igrejas, então ele começou a alertá-los acerca desses falsos ensinadores. Esses homens começaram a disseminar dentro dessas igrejas coisas, por exemplo, como a duvidar acerca da encarnação de Jesus. Para esses homens, eles ensinavam que Jesus era apenas um espírito, ou quem sabe até um fantasma, alguém imaterial. Mas quem escreve essa carta, quem envia essa carta às igrejas, foi um homem que teve lado a lado com Jesus, pastor Carlos Alexandre. Um homem que sentiu o cheiro do seu amado.
Um homem que recostou a sua cabeça nos ombros de Jesus. Este homem tinha autoridade para falar acerca da pessoa de Jesus, porque este homem esteve próximo do nosso Salvador. Então para ele era muito real a pessoa de Jesus. Então ele começa a enviar essas cartas alertando: olha, cuidado. Cuidado com esses falsos ensinos. Cuidado com aquilo que vocês têm recebido, porque essa doutrina tem afastado vocês da verdade do Evangelho. Sabe o que eu entendo, amados? Que a igreja, nos dias de hoje, ela tem vivido algo bem parecido. A igreja do Brasil, e no mundo, ela tem sofrido uma influência de falsos ensinadores. Homens que colocam a figura de Jesus em segundo plano, pastor, porque em primeiro plano vem a prosperidade, a cura, o bem-estar humano, a vitória terrena. Mas que quando na verdade a verdade do Evangelho é a cruz, Jesus, Filho de Deus, se fez homem, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, Ele está lá aguardando o dia para voltar buscar a sua noiva. Esta é a verdade do Evangelho. Prosperidade é uma consequência de uma vida com Deus. Nós temos visto que muitos têm perdido a essência da adoração, porque muitos já não conseguem mais ter a figura de Jesus de uma maneira real, de uma maneira expressiva em sua vida. E João se preocupava com isso. Esses homens ensinavam que Jesus, ele não passava de um espírito ou de um fantasma. A segunda coisa, no aspecto moral, eles tiravam toda a gravidade do pecado, pastor Carlos. No entendimento, no ensinamento deles, eles diziam assim: olha, não tem problema, você pode estar em comunhão com Deus e pecar. Mas quando nós olhamos para a luz da palavra, a palavra vai nos ensinar: ei, que pecado, ele faz divisão entre homem e Deus. O pecado foi a razão que nós fomos destituídos da glória, lá no Gênesis. Foi a desobediência, foi a rebelião. O pecado, ele não pode andar lado a lado com a santidade. Eu trago agora uma reflexão de algo que o pastor Jefferson disse, não sei se foi o início desse ano ou ano passado, para não deixarmos o sagrado se tornar comum. Foi ano passado, pastor, essa palavra? Mas essa palavra é tão viva e tão atual, amados. Infelizmente muitos não têm dado ouvido para essa realidade, têm tratado o sagrado como algo comum, têm tratado a sua vida cristã como algo corriqueiro e diário. É como ir ao trabalho. Eu digo para você que não é. Você tomou uma decisão um dia de servir a Cristo. Você um dia disse: eis-me aqui, eu te aceito. Quando você aceitou a Ele, você também aceitou a cruz, porque Ele próprio diz: tomai a tua cruz e venha após mim. A igreja, ela tem vivido uma frieza, e eu posso dizer isso, amados, porque eu tenho visto muitos num estágio de frieza muito forte, muito tremendo, que já não consegue mais sentir a presença do Senhor, que já não vem mais com propósito para o culto de adorar ao Senhor, que quando entram pelas portas, não levam em conta a palavra que diz assim: ei, guarda os teus pés quando entrades na casa do Senhor. É por isso que muitas das vezes nós voltamos para os nossos lares vazios, e aí colocamos e direcionamos: ah, o louvor hoje não estava bom, ah, hoje a pregação não foi tão assim. Eu digo para você algo: há um espírito dentro de você que testifica ao teu espírito que tu és filho. E quer saber de uma coisa? Tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, quem sabe eu entenda de uma maneira, mas Ele está falando aí dentro do teu espírito a revelação da palavra. E se isso não está acontecendo, quer dizer que você está desconectado.
João se preocupava assim com essa igreja, com essas igrejas, com esses ensinamentos. Porém, ele diz algo aqui que eu acho tremendo, que é no versículo 27, que eu acabei de ler. A unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Quer saber de uma coisa? Toda a informação necessária, tudo aquilo que você precisa em Deus já está dentro de você. O desafio agora, amados, é fluir. O desafio agora é permitir que o Espírito Santo extraia e traga isso para fora. O desafio agora é você entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, toda a informação que está dentro de mim, eu peço, Senhor, me direciona, revela a mim aquilo que está no teu coração. Nós precisamos andar em Cristo, nós precisamos andar como Ele. O próprio Jesus não operou nada por si mesmo, Ele operou pela presença, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Você quer ver uma coisa? Você faz uma convocação para qualquer coisa, um futebol, e nada contra, eu gosto, enche. Mas se você faz uma convocação para um monte de oração e diz assim: olha, vamos buscar mais de Deus, amados, vamos buscar os dons espirituais. Escute, dom espiritual não é para exibição. Dons espirituais, segundo a palavra de Deus, é para beneficiar o corpo de Cristo. Escute, se você é profeta, se levante nesta noite em benefício do corpo de Cristo. As pessoas já não buscam mais os dons, porque dizem: eu não quero me aparecer. Não é para você se aparecer, mas é que alguém precisa ser ministrado pelo teu dom. Se há profetas, profetizem. Se há mestres, ensinem. Se há pastores, pastoreiem. Mas é necessário fluirmos naquilo que o Senhor nos chamou. Mas para isso acontecer é necessário unção. Falava com os meninos esses dias. Nós podemos estudar toda a técnica, nós temos buscado isso, mas se não tem unção, não vale nada, é apenas música. Compartilhei algo hoje no meu Facebook sobre isso. É algo que eu acredito. O meu violão só tem poder quando eu coloco diante do Senhor e digo: Senhor, esse instrumento aqui é para a tua glória. A minha voz só vai surtir efeito no mundo espiritual quando eu entender que a minha voz é em benefício ao corpo. Se a tua voz não é benefício ao corpo, não vale de nada. É necessário unção. A Bíblia vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então eu estou pregando aqui e você está sendo curado aí. Estamos tocando aqui e você está sendo ministrado aí. Sim. Você está dando glória a Deus aí no banco, o irmão lá do outro lado está sendo visitado pelo Espírito Santo. Você não está entendendo, você está num ambiente de glória. Então tudo aquilo que você transmite a Deus está sendo transmitido aos homens por Deus. É por isso que você não pode se calar. Diga: unção, eu preciso. Mais uma vez, unção, eu preciso. Então busque ela, meu filho, minha filha. Busque ela todos os dias. Não se contente estar sentado e... Ai, meu Deus. Não se contente apenas fazer parte de um amontoado de gente que vem à casa, mas seja assim partícipe dentro do corpo de Cristo. Seja útil, seja um membro útil no corpo. Aleluia. Aleluia. Sem a unção de Deus, amados, nós não podemos caminhar. Sem a unção de Deus nós não podemos prosseguir. Sem a unção de Deus nas nossas vidas, escute,
não temos autoridade. Eu quero falar para vocês nesta noite acerca de 3 unções necessárias, primordiais na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A primeira unção, eu puxo o texto lá em Levítico 14, que fala acerca do leproso. No dia da sua purificação, o sacerdote ia até ele, porque ele não poderia estar no arraial junto com o povo no acampamento. E ali o sacerdote matava 2 pombas, 2 pássaros ali. Matava um, na verdade, o outro ele passava no sangue e aspergia sobre aquele homem leproso. E declarava que ele fosse puro. Aí então levava esse homem, então ex-leproso, para dentro do arraial, para dentro do acampamento. Porém ele não entrava na tenda. Ele ficava 7 dias fora da tenda. Então mais uma vez, este homem passava, depois de 7 dias, no 8º dia ele passava, então mais uma vez pelo ato de purificação. Mas agora não só apenas com o sangue do cordeiro, mas também com a unção do óleo. Eu acho muito interessante isso, pastor Carlos, porque esta primeira unção eu entendo que fala acerca do sangue vertido na cruz do Calvário de Jesus sobre as nossas vidas. A primeira unção que um cristão precisa entender, que é a unção de salvação que há sobre a tua vida. O sangue foi colocado sobre a tua vida. Antes você era leproso porque estava no pecado. Antes você estava fora, escute, você estava fora do direito de estar com os seus irmãos, porque você era imundo. Mas ele foi lá fora, o sacerdote foi lá fora e te marcou com sangue, e te trouxe mais uma vez para perto dos seus, e te purificou. O sangue representa o sangue vertido na cruz, mas o óleo representa o selo do Espírito Santo. Há o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Há o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Você não está entendendo. O que te motiva a vir para este lugar não são os seus pés, não é o seu intelecto, mas é o Espírito Santo que vem te chamando e bradando dentro do teu coração. Sabe por que você foi selado? A primeira unção que você recebeu foi a unção do leproso. Sim, mas agora você já não é mais leproso. Você está limpo, você está dentro do arraial, e mais do que isso, você está dentro da tenda. Você está próximo ao Senhor e selado com o Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse àqueles homens: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Ele estava dizendo: olha, eu comprei vocês com sangue, mas vocês precisam ser selados no Espírito. E se dizemos que temos o Espírito, também andemos no Espírito. Essa é a primeira unção. A unção básica, todos vocês, todos nós, quando aceitamos a Jesus, esta unção ela foi liberada sobre a nossa vida. O sangue nos marcou e o azeite do Espírito Santo nos selou. Falava com a minha esposa, é tão tremendo isso, porque tem pessoas que não buscam ter uma comunhão com o Espírito Santo, não buscam ter uma intimidade com Ele, não consideram Ele, Vitória, como alguém tão próximo, tão real. Pensam no Espírito Santo apenas como alguém que dá dom, alguém que usa. O Espírito Santo não é cafetão de ninguém, não. Ele é teu amigo. Ele não quer te usar só, mas Ele quer ter comunhão contigo todos os dias. E eu dizia para ela assim: a Bíblia vai dizer que a igreja ela vai subir nas nuvens com quem? Para se encontrar com Jesus. Quem é que vai guiar? Quem é que vai levar? Quem é que vai estar junto? Escute uma coisa: você dá carona para alguém desconhecido?
Você pega o teu carro e para na primeira esquina e vê alguém lá que você nunca viu, nunca falou, nunca teve intimidade, não sabe o nome, não sabe qual é a origem da pessoa, não sabe se ela é uma pessoa de bem ou uma pessoa de mal. Você vai abrir a porta do teu carro e falar: olha, entra aí, vamos. Vai sim ou não? Não. A não ser que Deus mande, né? Assim eu penso que é com o Espírito Santo. Se nós não nos comunicarmos com Ele, se nós não termos experiências e comunhão com Ele, como é que nós vamos querer que Ele esteja conosco naquele grande dia e nos leve até Jesus? Como é que nós queremos que Ele nos conduza? Escute isso é algo básico para a nossa vida. Comunhão com o Espírito Santo nós precisamos ter, nós precisamos buscar desesperadamente. Essa é a primeira unção. A segunda unção é a unção sacerdotal. A unção sacerdotal, ela te dá autoridade para ministrar a Deus, as pessoas. A unção sacerdotal te dá autoridade para resgatar almas. A unção sacerdotal te dá autoridade para ministrar corações de pessoas e essas pessoas se renderem ao Senhor. Porém, a unção sacerdotal, ela necessita que tenhamos uma busca pela presença do Senhor, que tenhamos um relacionamento com Jesus. É impossível sermos sacerdotes se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Se você vai ministrar a palavra, você precisa ter essa unção. E unção não é grito, amados. Unção não é rodopio, são manifestações. Mas a unção é aquela que brada aí dentro de você. É aquela que convence dentro do teu coração aí, ó. Aquela que vai revelando toda a palavra que está sendo ministrada aí dentro de você. E você vai entendendo. E você vai recebendo. E você vai sendo imergido nessa revelação. E isso é unção. Quando você é pego por dentro. Quando Deus ele começa a derrubar dentro de você alguns conceitos, alguns preconceitos. É quando Deus ele começa a derrubar barreiras. É quando Deus começa a falar contigo aquilo que Ele tem acerca da tua vida. Unção sacerdotal é isso. Nós não podemos estar diante de um altar se não tivermos unção. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios: eu não venho com palavras de persuasão, nem com sabedoria humana, mas eu venho com demonstração do Espírito e de poder. Nós precisamos da unção sacerdotal para ministrar ao nosso próximo. Diga: unção sacerdotal, eu a buscarei. Isso vai requerer renúncia da tua parte. Há quanto tempo você já não ora mais às 3 da manhã? Há quanto tempo você já não tem desejo de buscar a face do Senhor em jejum e oração? Há quanto tempo você não disse assim: hoje eu vou deixar a minha novela de lado, o meu filmezinho, e vou ligar para os irmãos e nós estaremos no monte orando? Há quanto tempo você não diz: olha, eu vou visitar a minha irmã para orar? Olha, eu vou visitar o meu irmão para orar, eu preciso orar. Hoje eu sinto que Deus ele tem algo novo para a minha vida. Há quanto tempo você já não deseja mais isso? Ei, escute, é muito sério. A frieza tem invadido as igrejas. Porque os falsos ensinamentos estão aí, aonde tudo vale, mas nem tudo vale. Não podemos confundir liberdade com libertinagem. O que é santo, isso não muda. O que é imaculado, isso não muda. João 4 vai dizer que Deus, Ele é Espírito. Ele se importa
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Ele é santo, logo eu preciso buscar a santidade. Unção sacerdotal. Foi essa unção que Pedro experimentou quando começou a ministrar. E aqueles milhares de homens começaram a se render lá em Atos. Foi essa unção que atraiu pessoas. Escute uma coisa. Aquilo que você usa para atrair as pessoas é aquilo que você vai ter que ter para mantê-las. Se a sua atração é pela sua pessoa, pelo seu bom comportamento, se prepare, você vai ter que ter todos os dias diante dessa pessoa. Se você dá algo para ela, para que ela venha, você vai ter que manter ela com aquele algo. Agora, se é a unção que atrai, se a unção que está sobre a tua vida atrai, amado, aí já era. Quando eles entrarem aqui nesse lugar, quando eles entrarem na presença de Deus, a unção de Deus vai mantê-los, a unção de Deus vai sustentá-los na presença do Pai. É por isso que nós não podemos sair de qualquer jeito. A igreja precisa sim se movimentar, mas ela precisa se movimentar no Espírito. Porque só pode nos parar aquilo que nos movimenta. Aleluia. E a terceira unção, amados, e a última que eu gostaria de deixar hoje para a igreja, é a unção de rei. A primeira unção fala de salvação, de resgate da minha e a tua vida. A segunda unção fala de trabalho, de ofício sacerdotal. Mas a terceira unção fala de domínio. Autoridade de domínio. A unção de rei, ou a unção régia, está falando de autoridade no mundo espiritual, autoridade no mundo físico também. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar ali é determinado do Senhor. Aonde você colocar as tuas mãos, algo novo tem que acontecer. Você quer saber de uma coisa? A igreja não tem entendido isso. É por isso que os milagres já não acontecem tanto. Porque esta unção, ela só vem através de uma coisa: obediência. E como é difícil a obediência? Porque a obediência, muitas das vezes, você tem que ir contra aquilo que você quer para ser obediente. O próprio Jesus foi obediente. É por isso que tudo estava submisso à sua autoridade. Você quer ver uma pessoa que foi desobediente e perdeu a autoridade? Saul. Saul era rei, estava à frente do povo de Israel. Deus havia confirmado a autoridade na vida daquele homem, presbítero Vitor. E Deus deu uma ordem para ele: olha, mata esse povo que perseguiu o povo lá atrás, quando saía do Egito, o meu povo. Mata todos eles. A ordem foi específica. A ordem foi direta. A unção de autoridade, de rei, amados, é quando Deus te dá uma impressão. Ele fala ao teu ouvido assim: tem um homem de cadeira de roda na primeira fila, e Deus fala: vai lá e ora por ele. Você tem duas opções: obedecer aquela voz ou dizer será, falou será, já foi. Porém, se você entende que esta unção vem através da obediência, logo eu entendo, se você obedecer, Deus vai confirmar o milagre, se foi Ele que mandou. Saul desobedeceu a Deus, e quer saber? Diz a Bíblia que o Espírito se retirou dele. A primeira unção não se perde, a não ser que eu abra mão dela. A segunda unção eu preciso renová-la todos os dias. Uma coisa eu aprendi, amados: para o nosso ministério ele acontecer, nós precisamos exercitá-lo todos os dias. Se você dissesse: ah não, quando tiver uma oportunidade eu faço. Não, é todos os dias. A espada só fica bem afiada, Pascoal, se eu uso ela todos os dias. Mas essa terceira unção, ela te dá domínio sobre espíritos malignos e enfermidade.
Sabe por quê? Quando você coloca as mãos sobre uma pessoa, o reino que opera na vida dela é enfraquecido pelo reino que opera na sua vida. Você transmite aquilo que está dentro de você para aquilo que está dentro dela. E quer saber de uma coisa? Aquilo que está dentro dela foge em retirada, porque ele não tem poder diante do nosso Deus. Você pode aplaudir a Ele? É esta unção que Ele quer derramar sobre a tua vida. A obediência vai trazer isso, vai atrair essa unção para você. Então quando você estiver no culto como esse, tiver alguém enfermo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, ore por ela, ore por ele, e você vai tocá-lo, e quando você tocar essa enfermidade, ela vai embora. Quando você tocar esse demônio que atormenta, ele vai embora. Mas é necessário estar na obediência.